Fala, meus amigos da GetUp, como é que vocês estão? Belezinha? Turma, estamos aqui então para mais um vídeo de fechamento da nossa lista, como foi a nossa lista aí nesse final de semana, tá? Peço desculpa pelo atraso, mas ontem, segunda-feira, não tínhamos jogos, não tínhamos lista, então eu acabei tirando o dia aí para descansar. Hoje, terça-feira, também não vamos ter lista, tem poucos jogos, mas aí eu tô botando em dia algumas coisas, tá certo? Então já fica esse pedido de desculpa. E vou passar para vocês aqui como foi esse fechamento, como foi o nosso trabalho nesse último final de semana e como está, né, o nosso mês atual aí de dezembro, tá certo? Se você está chegando aqui pela primeira vez, é o primeiro vídeo que você assiste aí da GetUp, seja bem-vindo. Né? O que a gente apresenta nesse vídeo é o resultado da nossa lista de trabalho, lista essa que já é compartilhada com as pessoas há muitos anos, tá? Quando é a partir de um já é muitos anos, né? Então, algumas pessoas dizem, não é tantos anos assim, não, realmente não são tantos anos, né? Mas é mais de um, tá? Já são 3 a 4 anos que a gente compartilha as listas e desde julho deste ano, nessa nova fase da GetUp, a gente vem compartilhando os resultados dessa maneira que eu vou passar para vocês aqui, tá certo? Então, vamos lá, já está na tela aqui, vocês viram que a gente mudou um pouquinho aí a cara, né, da GetUps para nossas lives, né? Então, sempre tentando melhorar um pouquinho, nosso logotipo ali também tá um pouquinho diferente, né? Cores que a gente gosta bastante, então é um pouquinho diferente aí para vocês. Tá bom? Começando lá pelo dia 12, na sexta-feira, tivemos 5 jogos, tá? Tudo começou com o jogo do Greuther Fürth e Hertha Berlim, que acabou batendo 100%, tá? Pagou muito bem, inclusive, esse jogo. Nós tínhamos uma pré-análise muito legal aqui pro jogo do Fürth e do Hertha Berlim, tá? Então, um jogo 100%. CFR Cluj da Romênia também bateu, né? Um jogo que pagou um pouquinho menos, porque ele era um super favorito. Depois tivemos o jogo do Pau, né? E eu acho que não tem outra forma de pronunciar, né? Para não ficar tão pejorativo, mas enfim, né? Jogo do Pau. E operamos a favor aqui dele, também 0-1, 0-2, tinha boa pré-análise. Jogo do Den Hagen, jogando fora de casa, também foi bem bacana, bateu 100%. E o jogo do Aarau, lá da Suíça, que também bateu e foi uma lista 100%. Então foi muito legal, uma bela lista, né? Um dia muito legal que a gente teve na sexta-feira e sempre é bom, né, pessoal, começar um fim de semana com uma sexta-feira legal, uma sexta-feira de green, uma sexta-feira de bons jogos, tá? É claro que a gente sabe que o green não vai ser assim, né? Que não vai ser o dia 100%, mas que a gente não tem aquele head pesado, né? Que a gente tem ali daqui a pouco um jogo mais difícil, mas com uma pequena correção, né? Que a gente tem ali alguma saída de partida, mas não com o head, né, pesado. É isso que a gente evita, tá? Então, na sexta-feira foi melhor do que a gente imaginava, tá bom? Então, assim começou o nosso final de semana. O sábado foi um dia com muitos jogos, tá? E esses muitos jogos acabaram todos sendo green, tá? Foi muito legal, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Atlético de Madrid e Valência bateu, Chelsea e Everton bateu, Coventry City e Bristol City bateu, né? Saiu atrás do placar, mas depois buscou, virou o jogo. Bolton demorou para fazer o gol, mas bateu também. Aqui eu coloquei uma mensagem no grupo, tá? Que é uma mensagem que apareceu na minha leitura diária. Eu achei bem conveniente a gente compartilhar com vocês, justamente para que vocês tenham esse entendimento, né? Da dificuldade que é trabalhar aqui no trade esportivo, tá? Então, peço, né, para quem é da lista, leia. Quem não é da lista, no nosso grupo aberto também eu compartilhei essa mensagem, tá? E vale bastante a pena para a gente entender, né, o quanto é importante
seguir, né? Porque eu penso o seguinte, né, pessoal? O deserto, ele é passageiro, tá? O deserto são os heads, no nosso caso. Ele é passageiro, né? Ele não faz parte da nossa história. Mas quanto mais tempo a gente alimentar isso, quanto mais tempo a gente murmurar, né? Quer ficar reclamando, quer ficar achando desculpas para as coisas, mais tempo a gente fica nesse deserto. Então, nós temos sempre duas escolhas. Uma delas é ficar murmurando, ficar reclamando, ficar achando desculpa, e outra é baixar a cabeça, corrigir os erros e trabalhar, tá? Então, eu prefiro sempre pegar a segunda opção. Ah, Christian, mas é fácil ficar falando, né? Isso aí é pra gente ficar comprando a lista, não sei o que, e tendo head. Pessoal, essa é a forma que eu penso, para minha vida. Então, eu penso sempre em fazer dessa forma. Eu sempre penso em baixar a cabeça, resolver as coisas e trabalhar, tá? Independente da dificuldade que seja resolver certas coisas, a gente precisa tentar resolver, tá? Muitas pessoas não gostam da forma, né? Acham que não, porque não está resolvendo, mas está resolvendo sim. É só de tomar a decisão de resolver já é uma parte da resolução, tá? E a lista, nosso trabalho, sempre foi assim, tá? Sempre foi assim, sempre foi às claras, sempre foi mostrando os resultados desde o nosso princípio, né? Pessoas não acreditam no nosso resultado e a grande maioria acredita. Mas quando tem o primeiro tropeço, já desacredita, né? Então eu posso dizer que estou à frente disso todos os dias, que momentos ruins vão acontecer, mas eu principalmente confio no trabalho. Eu estou aqui confiando no trabalho. Então eu vou seguir trabalhando, eu vou seguir buscando, eu vou seguir melhorando, né, coisas que daqui a pouco não foram muito legais, tá? Mas eu vou seguir nunca desanimando. O mês de novembro foi ruim, foi um mês ruim para nós, com certeza. Mas a gente terminou o mês em neutro. A gente terminou o mês neutro praticamente, né, pessoal? Foi com, sei lá, 2, 3% de head. Imagina com tudo que aconteceu no mês de novembro, os tantos heads que a gente levou no mês de novembro. Se você não sabe do que eu estou falando, só vir aqui, né, no nosso, na playlist das listas aqui desses vídeos. Você busca ali no mês de novembro, você vai ver o fechamento do mês de novembro, que foi horroroso, tá? O mês de novembro foi o pior desse ano de 2025 a nível de resultado. Mas a gente terminou o mês em neutro. Aí a pergunta que eu faço: se eu te disser que o pior mês você vai ficar neutro, sabe? Agora o mês de dezembro também não começou muito legal. Os primeiros 5, 6, 7 dias foi muito bom. Só que aí tivemos, né, o domingo sangrento, né, que foi o domingo retrasado, que puxou a gente para baixo. Eu já vou mostrar o gráfico para vocês, né? E feliz a gente fica? Lógico que não fica feliz, né? Mas o que que a gente tem que fazer? Baixa a cabeça e continua trabalhando, né? Hoje a gente tá, já vou mostrar o resultado, a gente tá praticamente neutro também, tá? E nós temos ainda 15 dias pela frente para trabalhar. Vamos trabalhar da melhor forma possível e vamos tentar terminar o mês positivo, certo? Então isso é acreditar no trabalho, tá bom? Então eu só estou comentando isso por conta dessa mensagem que eu coloquei ali no grupo e achei bem pertinente compartilhar. Por quê? A lista é um lugar ou é um produto da GetUp onde você não precisa fazer trade, você não precisa estudar, você só pega a entrada, a saída e tudo mais? Sim, é mais ou menos isso. Mas por que não trazer informação? Por que não trazer um pouco de ensino? Por que não trazer um pouco de evolução? Tá? Então a gente sempre pensa nisso também, certo? Seguindo aqui para o nosso sábado, então, FC Zurich e o Inter Ruhr também bateu 100%. Galatasaray fora de casa bateu também. Barcelona em casa também bateu. Slavia Praha também bateu. E o Paris Saint-Germain também bateu, tá? Tínhamos também o jogo do Arsenal. O jogo do Arsenal a gente resolveu não fazer porque a odd estava muito alta, tá? Mas acabou batendo também. O gol foi tarde, foi lá nos 70 minutos, mais ou menos. Mas a gente acabou tendo green nesse jogo também. Então foi um dia 100% de jogos. Foram 11 jogos, 11 greens, tá bom? Então, cara, não tem como reclamar de uma coisa dessa, tá bom?
E aí vamos para o domingo. Domingo é um dia que eu não pude acompanhar muita coisa, então eu já procurei não separar muitos jogos, tá? Mas a grade do domingo também já estava um pouco mais enxuta. Mesmo assim, conseguimos operar o Darmstadt e o Munster. A gente acabou não conseguindo fazer a indicação do Milan e Sassuolo, tá? Acabamos perdendo ali a questão do horário. E o jogo do Milan não foi enviado a entrada para vocês, mas foi um jogo em green também, tá bom? Então, nosso primeiro jogo foi do Darmstadt, às 9h30. Depois tivemos o Twente, que também pagou, também bateu, né? Aí tivemos o jogo do Atromitos contra o PAOK, fora de casa, já vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. E o jogo do AZ contra o Excelsior, que foi adiado, estava na lista, foi adiado. Eu já tinha visto que ele tinha sido adiado, mas haveria previsões de possível acontecer esse jogo. Acabou não acontecendo, enfim, então esse jogo não está contabilizado, não foi feito, tudo certo. E aí tivemos o jogo então do PAOK fora de casa, e o último jogo do dia foi Genoa e Internacional. E o jogo do PAOK foi o jogo em que nos deu o head no 1-0, tá? Por que que a gente diminui a stake no 1-0? Porque é um placar mais arriscado, é um placar que pode dar head, né? Então, o head de 50% do 1-0, logo ele se torna um head de 25%, porque a gente está trabalhando com meia stake, né? E o head do 2-0 acaba sendo ali em torno de 3, 4, 5%. Então acaba fechando em 30% no total sob a stake. Foi isso que aconteceu nesse jogo aqui do PAOK, tá? Acabamos tendo esse head de 50%. Foi um jogo em que o PAOK jogou bem, teve finalizações, teve chegadas, mas enfim, o gol acabou não acontecendo e faz parte. No fim acabou, acho, ainda sendo 2-0 o jogo, né? Mas a gente já estava fora do mercado, tá? Então, assim foi o nosso dia de domingo. Não vou falar aqui sobre a segunda-feira, porque o vídeo vai ser só para sexta, né? Os jogos aí de segunda a quinta, tá? Então, assim foi a nossa lista desse final de semana. Agora vamos para os resultados. Aqui está o resultado da nossa lista, então, de dezembro, tá? Do dia 1 do 12 a 31 do 12. Nossa banca inicial foi 24.659, que é a banca que a gente trouxe lá do mês passado, né? Em que a gente não conseguiu evoluir, obviamente. Stake de 4.000, que a gente subiu nesse mês. E aqui é algo que não é normal, tá? Esse rasgo para baixo aqui não é normal. Quem acompanha a GetUp sabe disso, mas estão aqui, né? Infelizmente aconteceu, né? Que foi no mesmo dia que o jogo do Celtic e Hertz, o jogo do Copenhague e o jogo do Real Madrid, né? Foram os dois head no 0-2, mais o do Real Madrid no 0-1 e no 0-2, consequentemente, né? E ainda tivemos aqui o head no acho que foi no Bayern, que a gente tomou head aqui também, no Watford, não estou lembrando agora, tá? Mas o que a gente fez aqui nesse momento, depois de estar uma stake para trás, basicamente, baixa a cabeça e continua trabalhando. Assim a gente fez, né? E foi, passamos por toda a semana, um belo final de semana, e aí tem o head aqui no jogo do PAOK. Beleza, ok, né? Faz parte, não queríamos ter, poderíamos estar positivo, mas aconteceu, né? O jogo do PAOK aqui nos trouxe e a gente continuou trabalhando, e assim estamos, né? Com um head de 18% sobre a stake, tá? Já posso dizer que a segunda-feira foi ontem, né? Foi um dia bom, então já estamos com menos head no mês do que está colocando aqui, mas não sabemos como vai ser. E realmente a gente não sabe, porque se a gente soubesse, né, a gente estaria bilionário, né? Se a gente tivesse essa noção de como vai estar amanhã, tá? Então, é isso. O que não é normal para mim, só de olhar isso aqui, é esse gráfico desse jeito. Isso não é normal, tá? Assim como não foi normal o mês de novembro, mas essa é a variância do jogo, tá? Não tem muito que a gente fazer. Aqui eu não vou nem entrar em detalhes, né? Vocês podem olhar os jogos, a planilha tá aqui na descrição, então vocês podem
olhar jogo por jogo. Olha só como eu falei, ó, 28,7% no 1-0 e no 2-0 4,34%. Então aqui deu 32% de head, 33%. Ok, tranquilo, tudo dentro do previsto, tá? Mas olha só como o mês ele era diferente, tá? Agora, pessoal, rapidamente eu quero falar sobre o projeto de alavancagem, tá bom? Então, vira a chave agora e nós vamos falar um pouquinho do projeto de alavancagem. Depois de iniciarmos, lá no dia 21/11, iniciamos a nossa alavancagem, nós chegamos a uma stake de lucro, 250 de lucro. Quando a gente atingiu o lucro de 250, fomos para a segunda etapa, onde a gente iria alavancar nessa stake todos os dias, colocar o lucro dessa que a gente teve no dia em cima da stake e assim crescer de uma forma progressiva. Não deu para a gente iniciar isso ainda, não deu para a gente alavancar a stake porque alguns heads têm nos atrapalhado. Eu penso o seguinte, né, pessoal? A gente faz as coisas sempre tentando fazer bem feita, né? Nem sempre a gente consegue, certo? E algumas coisas têm que ser mudadas ao longo do caminho. E a gente percebeu aqui, embora seja um espaço curto de tempo, que o leigo olhada ele não está bem ajustado, tá? Não está bem ajustado. Alguma coisa na seleção dos jogos não está ok. Eu ainda estou estudando em cima disso, tentando achar um ponto, né? Mas até eu me sentir seguro novamente de entender na seleção de jogos o que está acontecendo, onde eu estou falhando, na verdade, eu resolvi deixar de fora. Porque todos os créditos que a gente teve foram aqui, ó. Leigo olhada no jogo do Freiburg, leigo olhada no jogo do Brighton, leigo olhada no jogo do São Paulo e Inter, tá? Aí depois vem aqui, ó, leigo olhada no jogo do Southampton, aí leigo olhada no jogo do Rangers, leigo olhada aqui no jogo do Rizespor, certo? E muito ruim, tá? E tivemos o head, né, o head cheio aqui no jogo do Rangers, né, onde a gente perdeu 100% da stake, tá? 100% da stake. A gente já estava para cima, né, no projeto, e aí no jogo do Rangers e Nantes, que pode acontecer também, foi no dia 12, foi na sexta-feira, a gente não conseguiu sair, o terceiro gol aconteceu muito no final do jogo, ficamos sem mercado, sem chance para sair. O último gol, né, que fechou o caixão aqui da entrada, aconteceu no último lance da partida, numa cagada lá do zagueiro. Mas não tenho como controlar isso, né? E não adianta nem ficar com raiva do cara, é assim mesmo, tá? Mas aqui tivemos um head bem pesado, então praticamente levou nosso lucro todo nessa entrada, tá? Então, depois desse jogo, nós fizemos, né, o jogo da Turquia, do Rizespor, que também, né, foi ruim. E aí eu percebi que muitos jogos estão ficando muito no limite, está sendo muito prejudicial para o projeto, tá? Então eu resolvi mudar um pouquinho e desde o dia 13, desde o do sábado, a gente está trabalhando só 1-3. Mas 1-3 de duas formas, tá? 1-3 pré-live e o 1-3 depois do primeiro gol da zebra, tá? Então são duas formas de trabalhar 1-3. Nós vamos seguir assim até dobrar a banca, até a gente testar um pouquinho isso, e eu só estou explicando isso para vocês. Então, neste momento, nós estamos com 147,54 de lucro, tá? Então, o lucro que a gente teve desde o dia 21, ele se diluiu e a gente voltou agora, está 147. Quando a gente vai continuar trabalhando com 250, quando chegarmos a 250 e a gente começa de novo, 260, 280 e assim o lucro vai sendo colocado em cima
e conseguimos trabalhar juros compostos, tá bom? Então, explicando um pouquinho sobre o projeto de alavancagem, continua, né? Agradeço mais uma vez você que está aqui assistindo até o final, né? Espero que esse vídeo seja esclarecedor de alguma forma e vamos seguir porque o trabalho ele segue por aqui. Quem quiser estar junto vai ser o maior prazer, tá certo? Tamo junto, valeu, até a próxima.